dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este encontro com o nosso Deus e comunhão na fé. Mesmo de forma virtual, nos unimos para louvar e buscar orientação na palavra de Deus. Obrigado pela companhia de vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Saúdo vocês com o lema da semana, uma palavra do livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, onde lemos: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Quando o povo se reúne para orar e louvar a Deus, Deus ouve o clamor, ouve também o louvor. Somos membros da família do Senhor, integramos comunidades cristãs e por isso também celebramos culto em nome desse nosso Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Misericordioso Deus, Tu conheces a maneira como temos conduzido a nossa vida e o quanto temos falhado em relação ao ministério que nos foi confiado como igreja. Esquecemos de atender o Teu convite para servir o próximo necessitado e de testemunhar do Teu amor em palavra e ação. Somos negligentes em relação aos Teus conselhos e nos omitimos diante das injustiças. Muitas vezes nos apegamos a regras e a leis que não contribuem mais para que a vida seja priorizada. Há muitas coisas que dizemos e fazemos que não combinam com a Tua vontade e falta-nos perseverança para continuar na Tua companhia, para perseverar também confiantes em Tua misericórdia e em Tua graça. Ainda bem que tens paciência conosco, não desistes de nós. Por isso clamamos por compaixão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão,
Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. O Senhor retira de nós os nossos pecados, para que possamos participar da sua glória. E Jesus Cristo intercede em nosso favor e nos conforta, como diz o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso também posso, como ministro ordenado desta igreja, anunciar a vocês o perdão de vossos pecados, e o faço em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Comunidade agraciada, canta glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este dia, pela dádiva da vida e por nos convidares para te seguir e servir. Envia teu Espírito, Senhor, e dá-nos entendimento e sabedoria para colocar em prática o que nos tens a ensinar por meio de tua palavra. Que teu Santo Espírito também abra nossas mentes e corações para que esta palavra encontre acolhida e produza frutos. Por Cristo Jesus, que contigo e o Espírito Santo vive e reina por toda a eternidade. Amém. Nos preparamos para a liturgia da palavra, ouvindo É como a chuva que lava. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Por isso aclamamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia.
O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, os versículos 1 a 8, 14 e 15, 21 a 23, onde lemos: Alguns fariseus e alguns mestres da lei, que tinham vindo a Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isso é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Esta é a palavra do Senhor para a nossa orientação na caminhada de fé. Amém. Graça e paz a vocês que priorizam o amor e desejam preservar a liberdade cristã. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs na fé, os conselhos que nós recebemos da palavra de Deus querem, na verdade, nos ajudar na caminhada de fé. O texto do Evangelho de Marcos mostra a divergência entre Jesus e os judeus ortodoxos do seu tempo. Eles que foram construindo no decorrer dos anos, a partir da lei de Moisés, uma religião baseada em proibições e observâncias pontuais e formais, não queriam admitir uma outra interpretação dos mandamentos de Deus. Dessa maneira, exigiam uma série de regras e regulamentações que governavam as ações nas diferentes situações da vida. A preocupação por cumprir estas regras chegou a ofuscar a própria lei de Deus em seu significado original e na sua observância para a vida. A preocupação por cumprir estas regras acabava atrapalhando e confundindo as pessoas. Jesus questiona a forma como se usava a lei. Ela estava escravizando as pessoas. Ele não quer saber de uma prática religiosa que manipula a lei e por isso acusa fariseus e escribas
pelo fato de usarem a tradição e costumes humanos para distorcer o mandamento de Deus. Estes, por sua vez, vinham acusando os discípulos de estarem descumprindo regras de pureza em relação a comidas que eram próprias do judaísmo da época. Na verdade, culpam Jesus pelo grupo transgredir a tradição. Parece que Jesus se irrita com a postura das lideranças do povo que querem condicionar a bênção de Deus ao cumprimento de regrinhas por eles criadas. Citando o profeta Isaías, os chama de hipócritas e sinaliza que eles se apegam à tradição dos homens, ensinam práticas alegando que são a lei de Deus, a vontade de Deus, e acabam deixando de lado a verdadeira vontade do Senhor, o verdadeiro mandamento de Deus. A tradição não pode invalidar a palavra de Deus e condicionar o amor. O que é ético não depende de ritos e cerimônias, mas do que está no coração. Mas diga-me, quais são os seus costumes? Certamente neste tempo de pandemia, nós lavamos muito mais as mãos do que em outros tempos. É costume lavarmos as mãos antes de nos alimentarmos. Não por causa de leis ou de regras, de decretos, mas porque nós sabemos que isso é importante para a nossa saúde. Para não ingerirmos alimentos contaminados, também os lavamos e higienizamos. Nós também não consumimos determinados alimentos que poderiam eventualmente complicar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Mas nós não o fazemos por causa de regrinhas. O fazemos porque temos consciência do que é bom e do que é prejudicial. Lei não salva. Por isso, a crítica de Jesus aos fariseus e mestres da lei tem a ver com o legalismo em que haviam caído e com práticas exteriores, sem se importar com o que os outros pensam e guardam no coração. Daí o termo hipócritas. O fato de terem substituído as leis de Deus pela tradição e por argumentos e interpretações equivocadas da lei, geram questionamentos por parte de Jesus e insatisfação por parte do povo em geral. Ao declarar que nada do que entra pela boca do ser humano pode contaminá-lo, Jesus está fazendo uma afirmação radical, quase revolucionária, diante dos expertos da lei. Ele declara limpos todos os alimentos e afirma que o que contamina o ser humano é o que sai da boca. Estaria ele se referindo, por exemplo, à fofoca, ao falso testemunho, à mentira, e hoje diríamos as fake news? Em seguida, então, enumera uma lista de coisas que, conforme ele, saem do coração humano e aos olhos de Deus são impuras. Sabem, o texto nos confronta hoje com a pergunta sobre o porquê de sermos cristãos. Ele, de alguma forma, nos sacode e questiona pela tendência de nos deixarmos levar pela inércia com relação a certos costumes e formalidades. A Deus não interessam formalidades e o fazer de conta. A recomendação da palavra é: sejam praticantes e não apenas ouvintes da palavra. O que importa, portanto, é o que sai do coração. Paulo já dizia: a boca fala do que o coração está cheio. E não o simples cumprimento de determinadas regras. Deus quer é que se
cumpra o seu mandamento. E este se refere à relação com Ele e o próximo. A mensagem da palavra nos convida a tomar consciência de nossas atitudes e avaliá-las a partir do que afirmamos, a partir do que cremos. Busquemos ser coerentes, nos diriam Jesus e também a carta de Tiago, em nossos tempos. Se vocês creem em Deus, não convertam os seus costumes nem suas tradições sociais e culturais em centro da vida, porque estas são convenções humanas. A partir disso, surgem desafios para a vivência da fé nas nossas comunidades, especialmente aquelas pessoas apegadas por demais à tradição ou certos costumes e os colocam no centro da vida cristã, em suas atividades, prezam por leis morais, sem perguntar-se pelo sentido ético destas. O que importa é o que sai do coração na relação com o próximo e com toda a criação de Deus. O que agrada ao Senhor é o serviço em amor, visitar enfermos, pessoas enlutadas em suas carências e tribulações, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu creio que na situação social, econômica em que estamos vivendo, marcada pelo consumismo e confiança no que é material, esse texto também nos alerta e nos sacode de certa forma diante da tendência de depositar a nossa confiança em coisas feitas por seres humanos. Eu penso que as leis, sempre que forem formuladas, precisam favorecer a vida, senão precisam ser alteradas. E certamente, algumas recomendações da tradição continuam sendo importantes, mas não podem estar acima do amor. Que o Espírito da verdade nos ajude a perseverar na fé e nos capacite a discernir o que de fato corresponde e tem sintonia com a vontade de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, são mais desejáveis
doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Olá, gostaria de comunicar que o destino das ofertas deste final de semana é para cada comunidade, para um fundo de diaconia. O que é esse fundo? É um valor que nós arrecadamos para ajudar pessoas em necessidade, com alimentação, com medicação e outras coisas mais. Nós queremos agradecer a você que pode fazer esta doação de alguma forma, deixando um valor na secretaria da paróquia, ou então trazendo também aqui para o culto presencial na oportunidade que tiver. Que Deus te abençoe, abençoe tua generosidade e reverta tuas dádivas em bênçãos. Obrigado. Deus de bondade, agradecemos por dons e dádivas e por nos ajudares a entender a importância de perseverar no caminho da verdade. Te agradecemos também pela orientação que a Tua Palavra nos dá, no sentido de interpretar bem os Teus mandamentos, de seguir os Teus conselhos, de confiar em Tua graça. Intercedemos por todas as pessoas que sofrem por um ou outro motivo. Pensamos especialmente nas pessoas enfermas e confiamos todas aos Teus cuidados. Intercedemos pelas lideranças da Tua Igreja em todos os níveis. Intercedemos pelas pessoas que confiam no poder da Tua graça. Mas intercedemos também, de forma toda especial, pelo povo do Haiti, vitimado por mais um terremoto, para que possam administrar todos esses prejuízos, sejam materiais, emocionais, sentimentais. Intercedemos pelo povo do Afeganistão, desesperado com a situação política que lá se instalou, para que conflitos sejam amenizados e o mundo tome providências no sentido de preservar vidas. E tudo mais, Senhor, que se passa em nossa mente e coração, colocamos na oração que Teu Filho Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Te conserve também sua luz, verdade e amor, hoje e sempre. Amém. Agradecemos pela companhia, queremos desejar a vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana e lembrar que continuamos unidos na fé, na esperança. Por isso, sirvam o Senhor com gratidão e alegria em vossos corações e falem de fato aquilo que é essencial e que contribui com a vida. Amém.